E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Eu aqui, Silvano Silva, trazendo para você notícia, trazendo para você informação, como sempre. E vamos conversar aqui sobre um assunto interessante, que é o que todo mundo quer saber, o que vai acontecer na votação de hoje, à tarde, tá? No Congresso, vai ter votação no Congresso sobre os vetos do presidente capitão Jair Bolsonaro. E muita gente ainda se perguntando o que vai acontecer. O veto será mantido, principalmente o veto 52, ou o veto será derrubado? Então, vamos lá, eu vou direto passar as informações aqui para vocês e vou contar para vocês o que deve acontecer posterior a isso. Então, primeiramente, comentando sobre se o veto será mantido ou não. O veto será mantido sim, tá? O veto será mantido sim. Então já resumo isso para vocês, que o veto vai ser mantido com toda certeza. Muitos acreditam que o governo perde na Câmara, mas o Senado está muito reforçado. Então o Senado vai manter o veto, porque precisa ser confirmado nas duas casas. E há voto suficiente para manter o veto no Senado, ok? Pode acontecer até de na Câmara também acontecer de ser mantido também, visto que já tem essa situação. Porém, eu tenho uma situação que eu vou passar para vocês aí, que o Rodrigo Maia, ele não para. Rodrigo Maia já encontrou uma maneira de retaliar o governo por causa da perda dessa situação dos 30 bi, porque ele esperava ficar com alguma parte dos 30 bi, e o Rodrigo Maia não gostou de todas essas ações que estão acontecendo do governo. Então ele já tem uma forma de retaliar o governo. Já está em andamento essa ação do Rodrigo Maia. Mas vamos passar para vocês aqui o que deve acontecer. Tem muita gente perguntando o que é esses 30 bi, o que é orçamento impositivo. Então vamos aqui, olha. Olha esse gráfico aí. Isso aí são as despesas não obrigatórias. As despesas não obrigatórias do governo por ano são 136 bilhões, olha no gráfico, né? Que dessas despesas, 30 bilhões dessa despesa, que são as propostas pelo relator, seria essa do veto 52, iria para o relator. Só que todo mundo sabe que isso seria um absurdo, o próprio Senado considera isso um absurdo. Tanto dinheiro, né, com a decisão de um só homem, que ficaria na mão do Domingos Neto. Então, os próprios senadores não concordam com isso e não seriam alcançados, ficaria só na mão dos parlamentares. Outra, existem as emendas parlamentares normais, que são 16 bilhões. Essas despesas aí são daquele dinheiro para asfaltar uma rua, ajudar no hospital, comprar alguma coisa. Então são as despesas específicas, né? E outra, despesa sob o comando do governo, para pagar as despesas geral do governo, que são 89 bi e 700 milhões, quase 900 bi. Então essas aí são as despesas. A despesa que está na briga toda é sobre a questão da despesa proposta pelo relator, dos 30 bi. Dá uma olhada aí. É a despesa proposta pelo relator do orçamento no Congresso, nesse ano, o deputado Domingos Neto, que seria responsável por indicar, né, a alocação desses valores, que somam 30 bilhões em 2020. O governo e o do Congresso negociam para que o governo volte a ter a prerrogativa de indicar o destino. A questão toda é para onde que vai esse dinheiro. Como vocês sabem, no Congresso ano passado, tinha se determinado que esse dinheiro o Congresso determinaria, né? O próprio governo votou a favor. Eu volto a dizer isso aqui para vocês que eu não vou negar, que isso é um fato. Se eu não me engano, da base do governo, só 3 que votaram contra, que foi a Joyce Hasselmann, a Bia Kicis e teve mais um que eu tô esquecendo aqui, o Príncipe, que votou contra o Congresso controlar esse dinheiro. Mas o governo, o filho do presidente Eduardo, todos votaram a favor que o Congresso teria decisão. Depois o governo vetou. Vetou porque o governo não tinha maioria para controlar esse dinheiro, então vetou. Aí houve essa briga toda aí. Olha aqui, o outro dinheiro das emendas impositivas são as emendas parlamentares, dá uma olhada. As emendas parlamentares individuais são pedidos que os deputados e senadores fazem para incluir no orçamento despesas específicas, como eu disse para vocês, pavimentar uma rua, reformar um hospital. Isso aí na região do deputado pode ser muito usado e acaba levantando o nome, tanto do deputado como de senadores, né? Agora, muita gente pergunta o que pode ser as emendas individuais. Olha, as emendas podem ser utilizadas em obras, como construir uma escola, ou uma pracinha, né, que tem aqueles brinquedos para fazer esporte, na compra de equipamentos para hospitais e outras coisas que acabam fortalecendo o nome do candidato na região. Então, emendas são muito importantes. E por último aqui, as despesas sob o comando do governo, que são quase os 9 bi, né? Que são 2/3 das despesas não obrigatórias. E são de indicação, essa aí não tem como mexer, são exclusivas do governo. E serve para tudo, pagar conta de luz, pagar todas as contas que o governo tem. Então o orçamento é muito grande. Eu não vou entrar em todo o orçamento do governo,
porque eu teria que passar horas aqui com vocês trabalhando na questão do orçamento do governo, mas a batalha é sobre esses 30 bi. Então já houve a batalha, já houve o pronunciamento do general Heleno, já houve a reação do Maia, já houve aí o cabo de guerra, né, que um puxa para um lado, outro puxa para o outro, todo mundo tentando demonstrar força. Ontem, Davi Alcolumbre e Bolsonaro sentaram, Davi Alcolumbre disse que o Congresso pensava sobre as últimas ações do governo, e parece que todo mundo chegou a um termo e a situação já está pacificada. A situação está tão pacificada, pelo menos nessa questão aí, que o Rodrigo Maia não vai fazer nada sobre a questão do vídeo do WhatsApp do presidente. Rodrigo Maia deixou passar, disse, deixa isso aí pra lá, não tá querendo nem comentar sobre a questão do vídeo. E como eu disse pra vocês, nos últimos dias o Davi Alcolumbre se aproximou muito do Bolsonaro. Até porque o Davi Alcolumbre tá muito enfraquecido dentro do Senado, tá? Davi Alcolumbre está enfraquecido dentro do Senado. Há um grupo dentro do Senado que está se fortalecendo muito, que é o Muda Senado. Esse grupo está muito forte e conta-se que eles devem indicar alguém para a presidência do Senado. Então, com muita força. E estão crescendo cada vez mais. Então, o que acontece? Vou passar agora um detalhe aqui para vocês. Ainda que a Câmara, né, não vote para manter o veto, o Senado já garantiu. Só, o governo recebeu o reforço do MDB. Na verdade, 2 reforços no Senado. O governo tem certeza agora e está solidificado o voto. O MDB já anunciou que vai votar para manter o veto e só o MDB são 14 senadores, né? Isso, 14 senadores. E se eu não me engano, desses 14 senadores, 11 já confirmaram que vão votar para manter o veto. O próprio Renan Calheiros disse, olha o Twitter do Renan Calheiros. Apesar das divergências com o governo de Jair Bolsonaro, votarei para manter o veto 52. Sem planejamento ou organicidade, carece de lógica a terceirização para o relator. O orçamento impositivo lá atrás foi um avanço, mas isso que se discute é bem diferente em temerário. Então, o próprio Renan Calheiros, que é uma das lideranças do MDB, né, vai votar para manter o veto. Então, o MDB reforça o governo. Outro que vai votar para fortalecer o governo é o Muda Senado. O Muda Senado que é um grupo fechado dentro do Senado, já anunciou que vai votar com o governo. Então, podemos ter aí mais de 50, depois dessa composição aí com o MDB, deve ter mais de 50, tá, senadores votando para manter o veto. Bem mais. Pode ter uma surpresa aí na votação hoje, tá? Mas mais de 50 senadores vai ter. O cálculo inicial era de 44 a 46. Mas agora vai ter mais de 50 senadores para manter o veto. Então, o veto está mantido, o governo recebeu o reforço do MDB e recebeu o reforço do Muda Senado, Muda Brasil, que também vota para manter o veto do governo. Então, independente do que aconteça na Câmara, o veto será mantido. Combinado, pessoal? Então, todo mundo contente? Agora, isso é muito importante entender, que isso aí foi a força do barulho das ruas. A manifestação do dia 15 já fez esse efeito, tá? Levou o Davi Alcolumbre a conversar com o Bolsonaro, levou eles a baixarem o tom, a se preocupar com os acontecimentos, com o desgaste da imagem. Então tudo isso aí levou essa questão das manifestações do dia 15. Porque esse é um ano eleitoral, e ano eleitoral ninguém quer ficar com a imagem arranhada, quer todo mundo ficar numa boa. Então essa é a questão. Agora, o Maia tentou, até o último minuto, ficar com alguma coisa, mas parece que abriu mão de tudo também, mas resolveu que vai retaliar o governo, tá? O Maia resolveu tirar da gaveta uma proposta antiga sobre MPs, tá, pessoal? Sobre MPs, e o Maia deve fazer uma votação agora para mexer na forma que as MPs, mas o Maia vai retaliar o governo, ele quer mexer nas MPs do governo. Muita gente comenta que ele vai tentar limitar o número de MPs ou vai tentar diminuir esse poder que o presidente tem sobre a questão da MP. O objetivo do Maia continua o mesmo, tentar diminuir os poderes presidenciais. Então vamos ficar muito de olho aí, porque vai começar a ser detalhado de uma forma maior essa questão da MP daqui para frente, ok? E eu quero já adiantar vocês uma coisa. Vai ter muito discurso contra o governo no Congresso, com toda certeza. Alguns deputados e o próprio Maia deve fazer algum discurso comentando sobre a independência dos poderes e que não tem medo de nenhuma pressão que se jogue contra o Congresso. Isso deve acontecer sim, hoje. Pessoal, eu deixo essas informações aí para vocês. Qualquer nova informação estarei trazendo para vocês. Vou ficar atento aqui. Entre no meu canal Silvano Silva News, que eu devo estar fazendo uma cobertura à tarde dos acontecimentos de hoje à tarde, ok? Qualquer nova informação estarei trazendo para vocês com toda certeza. Não esqueça de deixar a curtida, não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e não esqueça da caneca do canal, a caneca patriota. Meu cafezinho aqui, a caneca patriota. E como vocês sabem, eu vou ficar 7 dias na Bolívia e 7 dias no Uruguai. Eu conto com a sua ajuda, ok? Entra aí na descrição do vídeo, tem um vaquinha.
Tem o Apoie-se, nos ajude como você preferir. Combinado? Um abraço a todos. Fui!